Boa tarde, pessoal. Mais um bate-papo aqui no Conversas Econômicas. Hoje temos... Não vai ser uma entrevista, hoje vai ser um bate-papo. A gente vai ter bastante gente aqui. Então, eu aqui, o anfitrião Ricardo Ramondi, meu co-anfitrião, Johnny. Apresenta aí os nossos convidados hoje. Eu estou aqui muito feliz porque eu estou aqui com 3 pessoas que, querendo ou não, me ajudaram a graduar. O Caio, que foi uma peça fundamental ali para minha graduação. Que talvez o que tenha mais ajudado. Tenha mais ajudado no geral. E aqui eu tenho 3 professores que foram um dos melhores professores que eu tive em toda a minha graduação. Eu tenho que puxar um saco aqui, mas já estou formado, então não tem como mais, né? Não dá nem para dar ponto extra. Com certeza. Então, ó, temos aqui, só para vocês conhecerem, o amigo Caio Genin, ele agora vai ser um mestre em economia, né? Vai ser um mestre pela Faculdade do Rio de Janeiro, FGV Rio de Janeiro, então parabéns, Caio, primeiro. Então a gente trouxe ele para representar aqui essa nova geração de economistas, mais do que tudo. Temos aqui o professor João Ricardo também, que eu vou pedir para ele se apresentar, dar o currículo deles depois, que eu acho que muito melhor de quem sou eu para falar. E o professor Pedro também. E a gente tem aqui uma discussão, que a gente tem informações diferentes, tem aqui opiniões diferentes mais do que tudo, né? Então acho que vai ser um bom papo sobre economia, vamos falar sobre carreiras, então mandem perguntas mais do que tudo. E sigam Conversas Econômicas também no canal que vai rolar as conversas do ano que vem. Vai ser apenas no canal, que é o primeiro link na descrição, que não é esse canal. Esse canal aqui ele vai continuar sendo sobre meus vídeos, mas o podcast rolará em outro canal. Estamos disponíveis em todas as plataformas, Spotify, Apple, tem de tudo. Então você não tem desculpa para não ouvir. Então vai começar agora. Eu queria que os dois se apresentassem um pouquinho mais de currículo, aquela parte... Tranquilo. Primeiro eu queria agradecer aqui os Joões. O podcast do João com 2 Joões. Mas o convite apareceu porque eu convidei o João, não sei se vocês sabem, mas o João fez o TCC em Economia Comportamental e tal. E aí o TCC ficou tão legal que eu chamei para participar de uma aula de micro. Ele gentilmente aceitou, né? E lá na aula ele fez o convite para eu vir participar também. Eu fiquei muito feliz, então devolver o favor, devolver a gentileza. Então, super obrigado por... Tem vídeo disso aí, então assista esse vídeo. Eu vídeo olhês, viu? Esse vídeo homem. Então, super obrigado, valeu pelo convite, muito legal. Então, é muito legal poder reencontrar o João, um grande amigo. A gente se conhece há muitos anos, a gente começou a dar aula junto. E eu e o João estava em Portugal lá fazia um tempo que a gente não se via. 3D, né? A gente se via só por tela, então muito legal poder encontrar o João. Bacana. Dizer também poder o Ricardo e o Caio, né? Colegas e alunos, muito bacana. Eu sou Pedro, sou professor aqui do IBMEC de São Paulo, estou nas áreas de microeconomia, os cursos de economia e administração, micro 1, micro 2, micro 3, micro 4 e adjacências, né? Estou também em economia internacional e para o pessoal de relações internacionais, eu estou ali em teoria dos jogos, um pouquinho ali de introdução à economia, um pouco de negócios internacionais, e é isso. Boa. Valeu. Perfeito. Já temos pessoas aqui já interagindo. Estou olhando para baixo para ler os comentários. Tem isso. Então né? Já tem uma galera aqui já dando bom dia. Se pedir ponto, você bloqueia, hein? Não, se tiver alguém pedindo ponto, a gente já bloqueia na hora. Já conta menos. Olha, fica até o final do podcast que o Pedro vai dar uma dica da prova. Vou sortear o gabarito de amanhã. Não percam. Amanhã teremos provas de... Nem lembro mais qual que é a prova de amanhã. Micro 1, 2, 3. Deve ser uma das sorteia micro lá. Legal. Por favor, professor, se apresente. Bom, para mim também, muito obrigado pelo convite, né? Voltar ao IBMEC e ver pessoas tão queridas, né? Inclusive que a gente tem uma história em momentos diferentes, mas uma história muito longa com esse lugar. Então, eu sou o João Ricardo, sou professor de macroeconomia e pesquisador também na área. E muito feliz de estar aqui com vocês, revê-los todos. Primeira turma, né? Professor da primeira turma. Muito legal. Muito orgulho. Bom. Agora você me falou primeira turma, preciso falar onde eu estou, né? Sou professor agora da GV, né? Eu continuo sendo, mas fui professor do IBMEC aqui, um dos fundadores do campus. Né? Concorrente, não fala. Patrocinante. Concorrência faz bem. Fala micro, né? Perfeito. Bom, agora o professor está em Portugal, não é isso, professor? Fala um pouco dessa experiência, a gente estava conversando um pouco antes. Estou em Portugal, fui como contratado como pesquisador de pós-doutorado, né, num centro de pesquisa da Universidade de Lisboa. E eu acho que está sendo uma experiência incrível, né, porque eu pude me atualizar muito, né, ver exatamente o que está sendo feito na fronteira e ajudar a contribuir com essa expansão da fronteira do conhecimento, né, e parar, poder olhar e ver
novas perspectivas, novas ferramentas. Tem sido um ano incrível, inclusive por isso que eu volto para lá também, né? Agora eu estou pesquisando agora sobre o papel do poder de mercado em processo de consolidação fiscal. Então é basicamente o seguinte: as empresas o governo vai cortar os gastos, por exemplo, porque precisa fazer algum tipo de ajuste. Como é que as empresas vão responder e qual que é o impacto disso? Torna mais severo para a economia, menos severo, enfim. Então, estou pesquisando isso e vou mudar agora um pouco, olhar não só das empresas, mas começar a olhar do lado das famílias também e falar mais sobre heterogeneidade e como que a desigualdade é importante para a macro. Então, basicamente, o que eu estou fazendo agora. Super legal poder falar disso, porque é um pouco do título que o João colocou ali na live, é um pouco dessa brincadeira, né? O João trabalhou com microfundamentar a macro, né? Eu estou na micro, o João está na macro, a gente sempre tem essa provocação, né? A gente fica se sacaneando, né? De macro e de micro, né? Então é legal. Não é verdade, eu também tenho um pouco de pena. Eu fico feliz com o elogio, mas eu fico feliz também que quando ele diz que na fronteira, quando ele microfundamenta a macro, né? Então, assim, dá uma alegria também. A gente precisa dar um sentido, macro, né? Precisa dar alguma utilidade para a macro, né? Então... Poder falar, utilidade também é uma boa palavra, né? Para mim, dá uma utilidade para mim. Muita gente fala que a macro ela não existe, né? Ela foi inventada pelo Keynes ali, mas que não. O que existe é só micro, não é isso? O duro é que quando você soma tudo, não dá uma macro, né? Exatamente por isso. Esse debate aí, né? O pessoal falou, o Keynes ele criou uma ideia, né? Porque a ideia não existia essa divisão, né? Entre micro e macro, né? Era uma coisa só, né? Mas a gente brinca muito com essa ideia, mas a gente sempre tenta falar para os alunos isso, né? Apesar da brincadeira, das provocações entre as áreas de especialização e tal, são duas ferramentas muito poderosas. A gente está olhando para o mesmo objeto com lentes de tamanhos diferentes, né? Então, a gente se sacaneia muito, mas a gente reconhece, lógico, evidente que as duas ferramentas são importantíssimas, micro, evidentemente, um pouco mais. Mas, né, o Caio deve concordar comigo. O Caio nem se apresentou, né? Eu falo assim, eu já ia se apresentar, eu queria também um pouco de sua opinião quanto a isso. Por favor. Então, eu vou me apresentar aqui um pouco. Eu vou, humildemente, dizer que eu sou formando agora da graduação em Ciências Econômicas do IBMEC e vou ingressar ano que vem no programa de mestrado acadêmico da IPGA no Rio de Janeiro. E... Assim, Caio, que se apresentou sendo muito modesto, né? Muito. Caio que fez um TCC sensacional com matriz de sumo produto, né? Fez um programa para poder calcular ali matriz do produto de vários lugares do planeta para todos os setores que você pode imaginar da galáxia. Não sei se você já viu isso aí? Não tinha visto. Pede para ele te mostrar. Você tem que pedir com alguma antecedência porque demora um tempo para rodar o Demora negócio. 40 minutos para ele começar a funcionar, então ele precisa começar a rodar agora. Mas a orientação do Ito, então o trabalho ficou sensacional, muito legal mesmo. Você foi muito modesto na apresentação. Apresenta ele, professor. Apresenta o Caio. Né? Se vende aí pra gente, Caio. Eu acabei fazendo, né? Eu gosto muito da micro, eu tenho uma paixão por essa área, mas Você vê que mesmo alunos brilhantes têm defeitos, né? Eu posso fazer. O meu TCC acabou sendo na área de macro, porque... descobrimos o defeito. Sensacional. Porque eu estava tendo ali, assim, tinha acabado de começar a crise da Covid-19 e eu estava buscando alguma motivação para fazer a tese. E acabou que essa parte de matriz de produto e eu estava tendo economia comportamental com o Pedro, acabou conversando e eu decidi fazer sobre isso, né? E, assim, um projeto muito legal e depois posso até mostrar mesmo, se você quiser, né? Eu acabei não falando para vocês, esqueci até de falar disso, mas é sobre... um método que você usa baseado em valor adicionado, né, para observar quanto de participação cada país tem numa cadeia. Por exemplo, uma cadeia que finaliza no Brasil, quanto a Alemanha tem de participação nessa cadeia, quanto ela contribui no produto que é formado aqui. Entendeu? Ele fez para bens essenciais, em pandemias, o trabalho ficou muito legal. Muito legal. Um pouco de organização industrial também, né? Sim. Um pouco de macro. Não, isso é muito legal, porque assim, as empresas hoje perceberam que, no fundo, você pode até achar que não está exposto ao ambiente internacional, mas você conhece por mais que você seja, sei lá, uma fazenda que vende para a rua de baixo, mas você transporta o leite, por exemplo, o fertilizante, um recipiente que vem de fora, acabou, está exposto às cadeias internacionais, né? Isso é muito legal. E dá para capturar, assim, você captura com certas, claro, limitações, né, da matriz do produto ali, que é constante. Tudo tem hipótese, né? E fora
acho que o maior problema é que é um pouco defasado, porque construir um negócio desse tamanho é complicado. Mas você captura esses efeitos indiretos através da invertida de Nautilus lá, toda a metodologia, dá para você capturar um pouco desses efeitos. E é legal você pensar que essas cadeias elas entram em colapso em momentos diferentes, né? Como que isso arrasta o PIB de todo mundo. Essa série que a gente usou, né? Esse projeto, na verdade, que constrói essas matrizes, ele vai de 2000 a 2014, então não tem quebras, né? Então dá para você fazer uma análise durante o tempo ali. Você tem. E no meio tinha a crise de 2008 ali, que acho que é até interessante olhar. Sim. A comparação entre a crise de 2008 e a crise de... Então, isso é uma coisa que a gente... Eu fui banca do Caio, né? Eu tive o prazer de ver o trabalho nascer ali na iniciação científica, de acompanhar um pouquinho. E na banca foi uma das conversas que a gente teve, né? Poder comparar essas crises em momentos diferentes, né? Seria interessante, mas vai precisar esperar um pouco, né? Para virar uns dados aí, para conseguir... Uns 7 anos a gente... daqui uns 30 anos, né? Dá para... Como está a economia portuguesa, João? A economia portuguesa é um problema, porque o João mudou tem um mês e não menos. Quanto tempo você está lá? Um ano. Mas deu para sentir, né? Tá melhor que a brasileira, né? Mas ainda é muito difícil. Não, mas muita gente fala sobre esse modelo, né? Ou seja, depois da crise de 2008, né, que teve lá, chegou na Europa de forma muito forte, foi 2010, 2011, né? E aí tem todo aquele debate, né? Muito de macro, né, da austeridade, até que ponto você conseguir cortar o gasto do governo no momento de crise, né, os multiplicadores fiscais, e aí todo mundo usa, né, os dados vão sendo utilizados de cada um da... Muita gente fala, não, Portugal fez um ajuste e conseguiu dar uma retomada, diminuiu o desemprego, e tem gente que fala que não, né, olha de outra forma, fala, não, Portugal não fez não fez um ajuste e conseguiu crescer. Não, Portugal fez um ajuste muito severo mesmo, e tem um problema seríssimo de competitividade desde que entrou na zona do euro, né? Porque você coloca numa mesma moeda vários países com produtividades muito distintas e que agora, após Covid-19, vão sofrer muito, porque você teve respostas, intensidades de respostas diferentes entre os países que dividem uma área comum para competir. Então, as empresas que foram socorridas nos países mais centrais da zona do euro, da União Europeia, por exemplo, vão sair mais fortes e vão competir com economias comuns. Então, Portugal tem um problema de competitividade, já tinha, vai ter mais. Né? E foi uma economia que teve que mudar e se reinventar muito, muito baseada no turismo, que a vulnerabilidade da Covid trouxe o que despencou, né? Porque o turismo fechou, mas teve que ir para esse lado de serviços, desses tipos de setores, porque não estava conseguindo ser produtivo como um alemão. Mas se você comparar... Mas eu estou comparando Portugal com a Espanha, com a Grécia. Na mesma área, né? Assim, estão competindo com todo mundo ali. Então, no fundo, o problema é esse. Mas a taxa de desemprego lá está menor que esses países. Grécia, que Espanha, que Itália. Não, que a Grécia é fácil. Que a Grécia, assim... Eu não estou contar o desemprego em Portugal agora, mas se você olhar estruturalmente, assim, depois que entra na zona do euro, tem uma mudança de patamar, sabe? O desemprego ficou sistematicamente subindo, porque, basicamente, você não faz mais o ajuste no câmbio, você faz o ajuste no desemprego. E aí, esse é o problema. Portugal tem tem uma agenda forte pela frente. Tem vários economistas que se reuniram agora para poder tentar desenhar próximos passos. Tem uma agenda interessante, precisa ver se vão conseguir encaminhar politicamente. Que é quase impossível, né? Quando você tem... Não, porque na União Europeia tudo tem que ser decidido por unanimidade, né? Então, para você conseguir fazer alguma reforma realmente... Unanimidade sempre lenta, né? A gente vê os exemplos da Nações Unidas, né? Decisões unânimes travam tudo, né? É complicado. Eu acho que agora com essas questões sanitárias, isso vai ficar ainda mais difícil, né? A gente percebe. Por isso que a gente vai usar o modelo do Caio para conseguir identificar mudanças. Exatamente. Daí é para fazer lá. Já deve ter dados mais atualizados de produto. Cara, a gente já tem aqui torcida nos comentários. Vixe, Ó, a gente tem até um professor aqui, o Borba, ele tá aqui assistindo a gente. O Borba vai torcer para macro, ele tem o viés. Não vale. Um grande abraço pro Borba. Temos gente falando bem da macroeconomia. Não temos ninguém precisando da micro aqui nos comentários, pelo menos. As pessoas não sobreviveram. Eu queria que você definisse, eu queria antes, assim, para quem é aqui, ó, vamos pegar que as pessoas não entraram na faculdade ainda. Legal. Só a gente trazer esse ponto. A diferença da macro e a micro é que cada um definisse esse ponto. Rapidinho, não vou ter tempo nem nada, mas só para explicar assim, as diferenças. Então,
pra gente contextualizar. Deixa que eu te defendo aqui. Alguém me dá um abraço. Eu acho que assim, para quem não entrou ainda, né? Assim, como eu explico a diferença entre macro e micro, né? Mas tem uma floresta. A analogia da floresta acho que é ótima. Né? Quando você vai estudar uma árvore, algumas árvores, algumas espécies, está na microeconomia, né? Você está estudando como as pessoas fazem escolhas, alguns setores. Você está indo para um tipo de objeto de estudo que é mais individual, assim, né? Só que quando você vai para macro, você está olhando a floresta como um todo, a relação de migração, de fluxo migratório entre florestas, como é que essas coisas estão relacionadas. Então, é a ideia de que a gente tem esse estudo do agregado, né? É o estudo dessas decisões todas em conjunto e que muda a dinâmica, né? Porque quando você olha sozinho um indivíduo tomando uma decisão versus o reflexo que ele tem no resto da economia e a economia tem nele, é um outro tipo de estudo. Né? Estudar a floresta é muito mais legal. Na microeconomia, o cara largou o cara na floresta lá com um facão e ele tem que dizer o máximo que ele pode sobre o tamanho da floresta, o que tem na floresta. O que não pode acontecer é você largar um cara com um facão lá no meio para fazer uma análise pontual daquele pequeno pedaço que ele tá. Você não pode pedir para ele responder a pergunta errada, entendeu? Você não vai perguntar para esse cara ali desbravando um pequeno pedaço de floresta qual é o tamanho da floresta. A pergunta errada é o jeito errado de responder a pergunta errada. Né? A gente tem ferramentas diferentes, aquilo que eu falei no começo, mudam os olhares, né? Para quem ainda não entrou na faculdade, pretende fazer economia, certamente vai ter que trabalhar com esses dois olhares. Exatamente, também a gente brinca aqui, mas a ideia é que você desenvolva vários tipos de ferramentas diferentes, porque o problema é que vai te dizer qual é a ferramenta que você tem que utilizar, não o contrário. Exatamente, e aí dentro das áreas você tem diversas outras ferramentas, dentro da micro, dentro da macro, tem uma série de outras subferramentas, né? Dentro desses conjuntos aí. Mas é isso, para quem não entrou, assim, certamente não existe essa rivalidade de fato. A gente faz de sacanagem, de brincadeira, uma piada que acontece entre a gente. Como eu falei lá no início, né? Na verdade, a macro, até 1936, não existia como disciplina. Micro, né? Era economia, aí você estudava os indivíduos, não é isso? E como eles tomavam as decisões, né? A gente fala que também o Taylor, eu até indiquei para o Johnny, eu tenho falado, não existe economia comportamental. Toda economia comportamental. A tomada de decisão, ela é. E aí a economia estudava a tomar decisão, e o Keynes veio e falou: olha, não é bem assim. Quando você agrega, né? Vai falar paradoxo da parcimônia, né? Isso, tem algumas coisas, quando você pensa de forma agregada, né? Ela é distinta da soma. Você agrega a soma das partes. Sim. Só que aí depois, né, vem a crítica de Lucas, né? Você vai falar, olha, não é bem assim, tem que pensar como as pessoas tomam decisões, né? Como é que é a formação de expectativas, e aí depois... Racionais. São racionais ou não, a gente pode até depois falar sobre isso, e aí a ideia é que comece o debate, aí, bom, então não, vamos pegar então microfundamentos, né? Que é um pouco o que você estava falando, que é o que o João está trabalhando, ou seja, como que os sticky price, a rigidez dos preços, elas vão afetar nesse agregado, né? Não mais olhar como no agregado, mas sim olhar como os agentes econômicos, as empresas, os consumidores se relacionando. Porque, na verdade, hoje as duas se conversam muito, né? Eu não sou especialista em macroeconomia, muito menos com microfundamentos, mas a sensação que eu tenho é que assim, já tinha essa vontade há algum tempo com a ausência de capacidade computacional para você conseguir fazer determinados modelos, né? Então já tinha, de alguma maneira, uma abordagem teórica que já fazia essa aproximação, né? Mas eu não sei, eu não posso dizer melhor. De algum tempo para cá, você tem modelos computacionais muito mais parrudos e poderosos, que inclusive o Borba deve estar assistindo, ele deve estar dando cambalhotas de alegria, né? O Borba, professor de vários cálculos aqui do deve estar assistindo aí. Ele faz parte do grupo de macro, né, com a gente. Ele faz mais parte que eu, inclusive. Participa mais. Né? Mas acho que é mais isso. Não, é isso, assim. A gente, é claro que o macroeconomista sabia que você precisava entender diversas outras coisas, mas todo modelo está errado. Já começa por aí. Né? É sempre uma simplificação, né? E a simplificação é feita de duas formas. Ou porque você não tem como fazer de outra maneira, esse é um tipo de simplificação, ou porque, às vezes, você não precisa de uma complexidade maior. Né? E com o avanço da matemática, da computação e com a disponibilidade de dados, porque tem, por exemplo, a Dinamarca, ou a Noruega, bom, nos dois. Mas acho que é a Noruega. Um deles ali tem assim, uma base de dados incrível, que segue as pessoas, quase todo mundo do país, por vários anos. Então, você sabe onde a pessoa gasta, onde ela poupa, e aí você consegue entender
com uma certa granularidade esses tipos de escolhas e os seus impactos, e você consegue recuperar isso e entender o impacto macroeconômico, né? E agora, especialmente nos últimos 10 anos, tem tido uma revolução na macro, que é essa capacidade que a gente tem de incorporar desigualdade afetando a economia afetando a desigualdade, então a distribuição afeta o agregado afeta a distribuição, e a gente consegue fazer tudo isso com modelos mais complicados do que tinha, porque, no fundo, modelos quantitativos heterogêneos já existem desde a década de 80, mesmo microfundamentados. Agora, a questão é que você não tinha capacidade para resolver esses modelos sem fazer um monte de hipótese simplificadora por falta de potencial computacional. Agora, a gente já tem. Então, tem uma revolução muito grande, e eu acho, inclusive, que esse pessoal da macro, né, então o Gianluca Violante, né, um professor de Princeton incrível, inclusive eu falo dele, né, em julho, fiz um curso com ele, o Ben Moll, o Kaplan, esse pessoal todo, o Ockler, eles estão revolucionando a macro de uma forma que eu acho que a fronteira entre a macro e a micro está cada vez menos clara. Assim, eles estão quebrando essa fronteira. Assim, eu acho que em algum momento... Porque, por exemplo, você estuda... Onde está a fronteira da macro hoje? Você faz um experimento, por exemplo, que é uma coisa de micro, mas você não consegue saber quais são os impactos agregados, se você consegue validação para um país, porque às vezes os efeitos são muito concentrados, né? Você não consegue replicar nem ampliar. Você não consegue replicar nem ampliar. E aí, como é que você faz? Não dá para fazer experimento em larga escala, aí você coloca o resultado do experimento dentro do modelo. E o seu laboratório vira o modelo, mas disciplinado pela evidência empírica microeconômica. Essa conversa está muito legal na fronteira. Na verdade, as fronteiras, né, acadêmicas, as fronteiras de disciplina, na verdade, são arbitrárias, né? Ou seja, elas estão sendo criadas para dividir os departamentos, né? Mas o conhecimento, na verdade, ele é... Exato. A pessoa hoje precisa saber história, precisa saber... Isso, aliás, assim, para quem não entrou na faculdade de economia e pretende entrar, isso é uma coisa muito importante que o professor Ricardo falou. É uma formação muito multidisciplinar. Porque você tem que ser muito bom em várias coisas. Você tem que ser bom de método quantitativo, matemática, estatística. É um ornitorrinco, né? Você precisa saber história, você precisa entender de política, que eu falo mais das relações, e não, né? Mas tem que saber teoria, subjetividade, né? É um curso... Metodologia. É um curso muito completo, assim, né? Aí uma boa pergunta para vocês, que é assim, já na minha experiência, eu entrei na economia porque eu gostava de política. Esse é o meu maior motivador. Legal. Que também não tem... Não é que eu não vou falar que não tem nada a ver, mas, assim, não era o que eu esperava, economia é o curso. A gente tem aqui 2 administradores e 3 economistas, né? Então já vou aqui fazer o bullyingzinho aqui, né? Vou fazer o bullyingzinho, não vou falar quem é quem, mas tudo bem. Queria entender o que motivou vocês para entrar na área da economia, seja na graduação ou na pós-graduação. Queria pegar. Começa com o Caião, quero começar com o Caião. Eu, como acho que todo o adolescente ali que está ali pleiteando economia, né? Eu gostava do mercado financeiro, gostava dessa parte de gerir o dinheiro, tesouraria, no meu caso, né? E eu entrei por causa disso, mas ali, assim, sem saber exatamente o que eu ia encontrar, e na verdade o que você encontra não é... Aí você descobriu que isso não é o que o economista faz. Exatamente, aí eu descobri que isso não é o que o economista faz. Se você for fazer isso, você não precisa necessariamente fazer economia. Mas, felizmente, me identifiquei muito com o curso, né? Que legal. E aí? O que o Caio falou que ele não sabia o que fazer, ele quer trabalhar tesouraria. Imagina um menino de 17, eu com 17 anos. Eu não sabia o que era tesouraria. Nem o que era tesouraria. Eu também. O Caio já precisa saber apenas fazer economia, mas não apertar no mercado financeiro, mas como trabalhar na tesouraria. Então, muito específico, né? Então, eu com 17 anos não tinha nem o DNA formado ainda. Também. Faltando uns pedaços ainda. Na verdade, a minha experiência também foi essa. Eu com 17 anos não tinha a menor ideia do que eu queria fazer da minha vida. As minhas 2 disciplinas que eu gostava, que eu tinha mais facilidade, eram matemática e história, então, né, essa parte mais de humanas, né, a parte política e a parte matemática, a solução de problemas. Eu não sabia muito bem o que fazer, fazer administração. E quando eu prestei, eu fui estudar na GV, nem tinha curso de economia lá, nem pensei também, fazer administração. E durante o curso, aí sim, eu falei, puxa, não, acho que essa minha capacidade, né, analítica, né, porque economistas, mas são céticos, né, tem muito economia, mas são muito céticos. Eu diria que eles são oíticos, que é um a mais do que céticos. Tinha esse ceticismo, né, você entendeu, por que as pessoas tomam esse tipo de decisão? Eu comecei a me interessar lá na faculdade, falei, poxa, gostei, e aí fui lá,
estuda lá, como é que faz? Ampec. Vamos estudar Ampec, matemática, estatística, não é isso? Fácil assim, né? Parece ser Não, fácil. e aí você vai, né? E aí você vai. Você, João? O João tem história parecida, né, João? Eu fiz administração também, embora não me considere administrador. Não fala alto, você vai chegar boleto do 40 pra você. Deixa eu montar aqui, tio. Especialmente. Não, eu também não sabia o que eu queria fazer. E aí fui buscar, e curiosamente, eu achava que eu gostava de marketing. Né? Que é o quê? Microeconomia com giz de cera. Exatamente. Temos um marketing aqui, tá? E eu achava que eu gostava de marketing. Na faculdade, eu conheci economia. Eu lembro das aulas de macro, assim... Curiosamente, eu vivi os dois lados. O lado do professor e o lado do aluno, a mesma coisa, né? Você dá aula às 7 da manhã e todo mundo dormindo. Só que, no caso, eu era o aluno acordado da aula de macro às 7 da manhã. Porque aquilo eu não estou usando óculos agora, mas eu perdi há um tempo, mas eu vou ter que voltar a usar. Para mim, foi a mesma sensação de botar o óculos pela primeira vez. Eu consegui que desse uma lente e eu começasse a enxergar o mundo. O mundo é isso aí feio que tá aí, né? Mas a ciência, ela é linda, ela é lindíssima. É muito legal. E aí eu me encantei, e aí eu queria ser economista de banco. Queria ser economista de banco, e um professor me deu um conselho e falou, você pode ou fazer uma graduação em economia, mas você vai ter que fazer 4 anos de novo e tal, ou fazer um mestrado. E eu fui fazer um mestrado profissional, não um mestrado acadêmico. Fiz o mestrado profissional, achando que eu queria ser economista de banco, e eu fui convidado para dar algumas aulas, e aí eu descobri a minha paixão, que é a docência, que é a academia. Larguei tudo, fui para Portugal fazer doutorado. Mas não teve experiência como banco? Eu trabalhei em banco, eu trabalhei no Santander e trabalhei no Bradesco. Legal. E era super legal, mas não me encanta como me encanta a docência. Legal. Eu dar aula e fazer pesquisa é uma coisa que me dá assim, um prazer absurdo. O legal é que a gente começou a dar aula mais ou menos junto. Trabalhava junto, consultoria, né? E aí a gente, quando começou a carreira acadêmica, a gente começou mais ou menos junto. Então era muito comum a gente descer para tomar um café ou estender um almoço ali e ficar falando das aulas, como é que você está fazendo isso e tal. Então é muito legal. Estratégia pedagógica. Estratégia pedagógica, o que funcionava, o que não funcionava, né? Então era bem legal, assim, foi bacana, bom parceiro de café, né? Os cappuccinos da Rosângela, né? Saudosos cappuccinos. Era gostoso. Mas eu caí na economia muito mais sem querer do que vocês, assim, com certeza. Porque eu era baterista, né? Mais um para classe. É verdade, né? Ainda é baterista incrível. Pô, legal. Elogio de amigo a gente sempre, né? Tem que dar uma ponderada, né? Como é que chamava a banda? Eu tocava com um monte de gente. Tem no YouTube aí? Eu tenho, mas jamais revelarei, né? Porque aí já sou eu mais magro com cabelo, né? Uma coisa, tocando coisa que talvez eu não tenha muito orgulho. Né? Mas, enfim, é uma coisa que talvez quem quiser procurar aí vai ter um trabalho, hein? Mas vai achar e vai rir muito. Não sei se eu dei o incentivo correto. Mas na minha cabeça, eu no colégio ali, eu ia ser baterista mesmo, ia ser música, trabalhar com música, alguma coisa assim. Eu nunca imaginei que ia fazer economia. Mas aí, como todo ali estudante de ensino médio, né, que está pensando em ser músico, talvez ligou uma sirene muito grande na cabeça dos meus pais. Vou morrer de fome. Assim, olha, tem certeza? Né? Você não quer pensar uma alternativa? Escuta, tem aqui, eu tenho 2 tios que são economistas, né, do casal, tinha uma tia. Eles têm um escritório lá, vai lá ver qual é que é, ver se você gosta. Tá? Aí eu fui, achava legal, assim, eu comecei a fazer umas coisas lá e tal. Mas ainda assim eu fui fazer administração, não fui fazer economia. Aí, no curso de administração, eu tinha um professor de economia, não sei se ele estiver assistindo, te odeio, né? Que eu não entendi uma palavra do que ele falava. Sabe? Era uma coisa que eu falei, meu Deus, não é possível que eu não consigo entender o que esse cara está falando. E aí eu comecei para a biblioteca e falei, o que esse cara está falando? E eu comecei a ver, falei, nossa, economia parece bem mais legal. Aí eu tranquei o curso de administração e fui fazer economia. E aí depois no mestrado eu fui para fazer administração, eu estava trabalhando numa ONG, né, um think tank de economia internacional, trabalhando com investimento estrangeiro direto, e eu fui fazer para negócios internacionais, aí tinha bastante de OI, né, umas coisas assim, mas eu caí super de paraquedas na economia. Nunca imaginei que eu fosse fazer economia assim, no colégio. Vou estudar para ser economista. Eu queria tocar tambor, batucar, né? Você sabe que na escola eu queria ser jornalista. Olha só que evolução. Até que eu descobri que eu não queria ser jornalista. Eu queria escrever artigos de opinião. Quando eu descobri que era isso, eu fiquei sem escolha. Mas eu queria escrever para jornal. Não queria ser jornalista, fazer o trabalho de jornalista. Tem um lance muito legal que eu gostei também de economia, assim, quando eu entrei para a graduação, é que isso é uma barreira que muita gente tem,
que quando vai prestar vestibular tá meio na dúvida, se vai fazer, não sei se eu vou fazer economia, eu tenho um pouco de dificuldade de matemática. Nossa, eu era horroroso de matemática. Mas eu era horroroso de matemática. Aquele treco simplesmente não entrava na minha cabeça a subjetividade da matemática. Na economia, nossa, como foi mais fácil, assim. Apesar do cálculo ser muito mais complexo, muito mais difícil, dá muito mais trabalho, você enxerga o que você está, você entende quais são as relações, você está buscando relações, está tentando medir alguma coisa. Então é mais legal você enxergar a matemática como aplicação, como instrumento, como ferramenta. Eu não conseguia enxergar aquilo no colégio. Eu também não estava muito interessado porque eu queria ser baterista, né? Então, assim, também não estava lá, vou estudar pra caramba matemática. Né? Então, eu fui aprender a gostar de matemática na graduação. Eu falei, caramba, é muito legal. Então, a beleza da matemática, aquela coisa, eu fui aprender muito tarde. Né? Então, isso foi muito legal, porque muita gente tem uma barreira, fala, eu não vou fazer porque eu tenho medo, acho que eu vou mal de cálculo. Putz, não caia nessa ilusão. Você sabe que, curiosamente, na minha tese de doutorado, né, tem um pedaço que você faz tipo uma biografia, né? Você pode escrever o que você quiser, porque afinal a tese é sua, né? É bonita. E aí, a primeira frase dessa minha biografia é uma citação de uma frase que eu falei para o meu orientador de TCC da graduação, que foi numa conversa que a frase é: não é nada pessoal, mas eu odeio matemática. Essa foi a frase. Anos depois... O Borba tá assistindo. Pois é. Anos depois, eu trabalho com macroeconomia quantitativa. Pois é. Conversa que, assim, no fundo, Bem, eu ia bem em matemática na escola, na graduação, porque, enfim, tinha algum tipo de facilidade, mas tinham outras questões que precisavam ser trabalhadas. Sim. E a gente vai criando um bloqueio, né? E no fundo, eu fui aprender essa beleza também muito tempo depois. Mas é importante lembrar que a gente fala muito de matemática, mas a matemática é uma ferramenta. É só uma ferramenta. O objetivo da economia é estudar as escolhas. A gente faz, as escolhas são ótimas, é sempre o ser humano, né? É o indivíduo. Sim. Pode ser sozinho, pode ser agregado, pode ser no mercado, enfim, mas a gente fala muito de matemática, mas é uma ferramenta. Tem a ferramenta da história, tem a sociologia, tem a psicologia, tem um monte de coisa para ajudar a gente. Eu falo especificamente porque às vezes tem uma galera que quer fazer economia, mas eles são muito bons nessas coisas. É muito bom de política, muito bom de história, é bom de teoria, mas tem um pé atrás com a matemática, sabe? Não cai nessa ilusão, sabe? Você vai conseguir fazer, sabe? O legal é que você perde o medo de aprender as coisas. Exato. E quando você perde o medo de aprender um negócio, você aprende o que você quiser. Exato. Você aprende qualquer coisa. Então, isso é horas bunda, né? Você senta a bunda na cadeira e vai lá, puta, não deu. Próxima folha. Puta, não deu. Próxima folha. Não tem outro jeito. Mas quando você aprende a se divertir com isso, quando você aprende a se divertir com suas limitações, vai mais fácil. Você fala, caramba, não consigo. Tenta de novo, não desiste, sabe? Isso é uma coisa que me salvou muito. Mudou muito, não só a minha profissão, né? Mas mudou muito a forma de eu ver a vida, de como eu vou lidar com determinados problemas, maior resiliência, né? Porque a gente vai criando essas separações, o cara tinha falado isso, inclusive, em relação à macroeconomia, a gente cria uma barreira, uma divisão, mas não existe, né? Imagina os caras na Grécia, Aristóteles fala, não, mas eu sou só dessa área. Eu estudo só o consumidor. Não vou estudar outras coisas, assim, sabe? Na Grécia o cara tinha um problema e resolvia, tanto faz qual era a área, não existia uma área, né? Sempre, né? Os grandes gênios foram polimatas, Exato, eles sabiam astronomia, sabiam matemática, filosofia, engenharia. Ó, Da Vinci, talvez seja o... Exatamente, mas ele fala, não, eu vou só olhar para essa curva de indiferença aqui, né? Você imagina, o que a humanidade ia perder se as pessoas ficassem limitadas, né? Eu acho que a gente vai criando essas caixas. Lá em Portugal, vocês têm, na pesquisa que você está fazendo, vocês têm conversa com outros departamentos da universidade ali? Você sabe que essa é uma coisa que eu acho que devia acontecer mais, mas o economista é muito fechado, né? Assim, eu até podia dizer que é para a natureza da pesquisa, mas é mentira, né? A gente é muito fechado mesmo. Eu acredito muito na pesquisa multidisciplinar. Eu acho que é assim, incrível você botar lá para um sociólogo, para um antropólogo, para um economista, para um cientista político, um monte de gente diferente para poder estudar e ver. Mas lá, o tipo de pesquisa que eu faço, basicamente, existem vantagens comparativas, né? Existem habilidades diferentes entre os economistas, mas todo mundo ali ou é de economistas ou é de economia matemática. Economia matemática, então... Você acaba falando com a turminha mesmo. E eu acho que, assim, se estudar matemática na graduação, assim, na minha opinião, né, que sou um pouco mais novo, é muito diferente de estudar matemática no ensino médio. Né? É, bem diferente. Porque ali você tem, assim, além de ter o livro com as aplicações, etc., você vai ver o propósito daquilo que você está aprendendo,
não é matemática pura que você vai fazer demonstrações das ferramentas, mas depois que você aprender, você vai ver uma aplicação e um propósito naquilo que você aprendeu, né? Que muitas vezes você acaba não vendo no ensino médio. Por exemplo, eu aprendi o teorema de Pitágoras, mas nunca usei. Eu sei a fórmula de Bhaskara, mas nunca precisei usar Bhaskara. No nosso caso, não. No caso, você vai aprender a ferramenta e no fim você vai ver uma aplicação dela. Sim. Aliás, o bonito... desculpa, pode falar. Eu falo que o bonito de você ter esse passo a passo de aprendizagem é que você consegue chegar na matemática pura enxergando beleza depois. É mais fácil, eu acho, o caminho. Você, olha, eu entendi como é que resolve esse problema, é mais pontual. Vai ficando mais facinho, você vai enxergando as coisas. Aí depois, quando você vê uma demonstração, alguma coisa, você fala assim, nossa, como é elegante, como é bonito, como isso aqui, né, brilha os olhos de ver. Às vezes, se você começa de uma demonstração, você parte de uma coisa tão abstrata que o cara fala assim, nossa, pra quê? E aí você fez essa pergunta, acabou. Acabou. Porque o conhecimento não precisa ter utilidade, ele pode ser bonito por si só. Sabe? Mas eu acho que para pro ensino, questões pedagógicas, por exemplo, né, a gente tem diversos estudos isso, né? Quem trabalha com economia da educação mostra a dificuldade, quanto o Brasil está atrás em matemática. E eu acho que um dos principais problemas é esse, né? O aluno aprender matemática como problem solving, né? Ou seja, como você solucionar problemas usando aquelas ferramentas. E a gente você vai aprendendo, né? Você joga. Acho que todos aqui a gente tinha facilidade, então para a gente não era tão problemático, mas a gente com certeza tem a minoria, né? A maioria das pessoas tem essa. Já chega, de repente chega. Mas é e muito aqui mais... vê aquele monte de aquelas formas, fala, bom, tá, raiz de -1 mas. Número imaginário. Imagina que tá certo, né? Exatamente. E a gente não tem essa ideia do problem solving. Vamos lá, vamos colocar. E aí tem a ver com a interdisciplinaridade. Bom, mapa, cartografia, não é isso? Escala, vamos usar coisas... Mas eu acho que isso que você falou da facilidade ou não, acho que as pessoas que têm... Eu acho que é muito mais medo do que dificuldade. Sim. Porque o cara vê, às vezes, é uma notação sigma. E o cara vê, ele fala, meu Deus, cara, eu só tô somando. Sabe? Às vezes o cara dá um pânico só de ver a linguagem matemática, o cara já trava, puxa o freio de mão, não quer olhar, enfia a cabeça debaixo da terra e não quer ver mais, né? Isso é bastante frequente, assim, para quem trabalha com educação ou vai fazer algum tipo, eu fiz bastante trabalho voluntário, assim, também, para tentar ensinar, ajudar, né? Então, aonde? Eu fiz, assim, em comunidades, assim, próximas de onde eu moro, né? Eu moro de novo, né? Você tem que pensar nas voltas, né? Então, eu trabalhei bastante com esse tipo de coisa voluntariamente. E você percebe que a pessoa, quando ela enxerga o que ela está fazendo, o medo desaparece. Ela fala assim, nossa, é isso? É isso. Sabe? É muito interessante de ver. E ter esse encontro, no momento que essa pessoa entende o que está acontecendo, eu não sei, mas é uma expressão única. É por isso que talvez eu gosto tanto assim, da docência. Porque às vezes você está mostrando alguma coisa, e às vezes nem é uma coisa tão interessante para você. E você olha para a cara do aluno e ele faz assim, puta, que legal, sabe? E de repente é uma aula dessa que o cara vira uma chavinha e de repente ele perde o medo de fazer alguma coisa, ele mergulha de cabeça, vai fazer pesquisa, vai fazer iniciação científica, né? Então isso é muito legal, sabe? Trabalhar com esse material. As aulas de equilíbrio geral, de microeconomia, para mim eram demais, assim. Algumas conclusões ali, quando você derivava o modelo, era... Chegava a brilhar, exatamente. O cara achar uma aula de equilíbrio geral e microeconomia legal, né? Ele é diferenciado. Esse era o Caio. Isso é incrível. Surreal. Eu vi o amor dele na aula, assim, era um negócio que eu não conseguia entender, porque eu tive, até falando aqui da minha experiência com o canal, eu tive um vídeo que eu falei de faculdade de economia, assim, muito despretensioso, teve 50 mil visualizações. Nossa, demais, né? 5 mil comentários, 2 mil comentários eram sobre tenho dificuldade de matemática e não quero fazer economia por causa disso, desistindo por causa disso. Cara, eu não sabia que tinha matemática no curso e foi pra mim a melhor coisa não saber. Porque se eu soubesse, talvez eu ia ficar com aquele pé atrás. Foi tão bom, tipo, ver, acho que vocês também me fizeram com a matemática, ter esse brilho no olho e falar, puta, aqui tá a aplicabilidade, ter uma experiência melhor com isso. E aí puxando um pouco a sardinha pro nosso lado aqui também, assim, né? Com certeza, professores de cálculo aqui são bons demais. Né? Tem que ser muito bom, né? O professor tem que ser muito bom. Não é por nada, mas... Vai dar a base, né? O professor de cálculo ser amado, tem que ser muito incrível. Não, assim, dar uma matéria de cálculo de maneira democrática ali, né? Você pode ser um professor que é seletivo, né? Você vai lá, você vai dar a sua matéria e os alunos vão, na verdade, não se desesperar e os melhores sobreviverão. Agora, um professor que tenta salvar todo mundo, dá chances para todo mundo, Vamos, né? É uma coisa muito difícil.
isso e eu admiro. Como fazer isso no ensino médio, hein? Para trazer essas pessoas? Talvez o que eu falei, né? Um pouco de solução de problemas. Eu acho que podia vir de antes, né? Assim, por exemplo, a gente aprende química. Por que não aprende química fazendo um bolo? Por que não aprende física consertando, Fio no dedo da tomada. Ou numa pia, ou entendendo como funciona uma privada, sabe? Indo lá para esse concreto e vendo que... Porque assim, você joga uma bola para uma pessoa, eu posso descrever desse jeito, ou eu posso descrever com um sistema de equações diferenciais. Só que eu estou descrevendo o mesmo fenômeno. Só que se você descreve com um sistema de equações, a pessoa assusta. Se eu digo, eu te joguei uma bola e você pegou, a pessoa não assusta. É o mesmo fenômeno. Eu acho que se a gente criasse isso, agora eu acho que tem um outro problema também, que é como a gente lida com o erro. Porque matemática pressupõe que você vai errar. Quem vai lidar com matemática vai fazer conta e você vai errar. Quem não lida bem com o erro, então você tem um outro problema que é você se conhecer, conseguir entender aonde estão esses nozinhos, né? Que era o meu caso, inclusive. Né? O meu caso, o problema era não conseguir lidar bem com o erro. Ia bem com a matemática, mas se você errava, não lidava bem. Até o dia 5 de setembro de 2011, de 2013. 2011, exatamente. Dia 5 de setembro de 2011. Não, porque no dia 6 de setembro eu tinha uma prova no doutorado de economia matemática. Então, no dia 5 eu tive que quebrar esse meu medo de qualquer jeito. Agora vai. Sentei, fiquei estudando integral até depois equações diferenciais e virei à noite fazendo isso. Mas eu espero que nem todo mundo tenha esse tratamento de choque para poder... Pode ser mais suave. Né? Eu acho que tem essas coisas, sabe? Tentar tangibilizar mais. O aluno precisa ver significado, sabe? Mas eu acho que esse ponto de solução de problemas, eu acho que é crucial. Porque a gente não sabe o que os alunos vão fazer na vida. Eles não sabem o que eles vão fazer na vida. A gente não sabe quais são os professores do futuro. Mas não importa. Tem uma coisa que eu tenho certeza, e eu, como acadêmico, uso as palavras com muito cuidado, né? Certeza é uma palavra que eu uso muito pouco. Eu queria usar mais cuidado, eu falo muita bobagem. Você já me desculpa aí. Mas eu tenho certeza que eles vão ter que resolver problemas. Isso eu tenho certeza. E eu acho que é isso que falta. Porque o aluno ele precisa chegar e conseguir organizar, sabe? Quais são as informações que eu tenho, onde que eu quero chegar, quais são os possíveis caminhos, como é que eu posso, o que está faltando. E eu acho que é aí que está o problema. E a matemática, além de tudo, ajuda a organizar o pensamento. É quase como se fosse uma musculação mental, assim. Não serve só para você fazer a conta, né? Muito mais do que isso. Nosso cérebro faz conexões que a gente nem imagina, né? E eu acho que é um pecado, por exemplo, um aluno deixar de fazer uma faculdade de economia por causa da matemática. Mas acho que vocês pegaram na palavra-chave aí do ensino médio, né? Motivação. Eu acho que muita gente deixa de aprender muita coisa porque se sente desmotivado com a matéria. Mesmo assim, eu pego o exemplo mais clássico, é física. Física, eu tinha um olhar de física que as outras pessoas não tinham, né? Eu olhava aquilo como se fosse uma explicação para tudo que a gente vive. Exato. É um modelo que está explicando. Se você joga uma bola, não, eu tenho um modelo que explica isso. Eu achava isso demais. Mas muitas vezes as pessoas acabam não vendo isso e deixam de aprender e ignoram. Isso também com a matemática. Por isso que ele só aprende que se você espiar alguém pelo espelho, a pessoa pode te ver. quando é bem aplicado, as pessoas aprendem, né? Mas eu tinha essa coisa, eu gostava muito de física e gostava bem pouco de matemática, assim. Acho que talvez um pouco disso. Mas assim, tentando responder, não tem uma solução, né, para como fazer o estudante ali do ensino médio ou fundamental, né? Os países asiáticos conseguiram, né? Mas é mais na tiro, porrada e bomba. Mas não sei se o brasileiro se adaptaria a um sistema tão duro. Acho que nem ocidental, né? Acho que você olha o modelo da Finlândia, que dizem que é um caso de sucesso, é bem diferente do modelo de Singapura, da China. Ou da... que eu acho que a gente podia fazer, que nem especificamente para a matemática em si, mas acho que a gente já teria ganho saltos, né, da educação formal ali, pelo menos, enormes, era se você conseguisse, parecido com o que o Caio falou da motivação, fazer o cara gostar de aprender as coisas. Ele tem que ter tesão por aprender aquilo lá. Tem um negócio que é difícil de explicar, mas todo mundo gosta de aprender, ninguém gosta de estudar. É isso. Né? Aprender é uma delícia. Todo mundo gosta. Se pudesse aprender automaticamente, nossa, só tinha gente. Mas o custo para você ter o negócio, as pessoas não estão tão dispostas assim. Então, assim, o conhecimento ele tem que valer, o benefício marginal tem que valer o custo marginal. Entendeu? O cara tem que. Mas a economia comportamental é isso, né, gente? Né? Quando o custo vem antes do benefício, não está uma boa decisão. Por isso que eu falo que a escola tinha que ter um incentivo diferente nesse sentido. Tinha que mostrar, fazer, puta, olha, isso aqui é legal, vale a pena, é bacana, né? Mostrar que onde você pode chegar é. Então, mas aí você põe um monte de criança sentada. X igual a 3. Um monte de coisa. Né? Sendo que não foi a pergunta não partiu da criança, né? Não tem conexão com o cara tá pensando ali. Sabe? Isso eu acho complicadíssimo. Então eu gosto muito dessa abordagem que o cara falou, da motivação, do encantamento. Acho que tem uma coisa
tornaria mais democrático a coisa, né? Porque na minha visão, quem acaba assim, não tendo medo é quem se destaca muito cedo. Porque o aluno tem facilidade, ele se destaca naquela área, ele se sente bem por isso. Então ele é motivado a estudar mais. E aí então, você premia esse cara e pune os que não conseguiram. Exatamente. Você não recupera os que não conseguiram. Você vai aumentando a distância entre quem consegue e quem não consegue. Né? Você não consegue trabalhar com todo mundo no mesmo lugar. É difícil isso. E isso, assim, pra gente que trabalha com sala de aula, nossa, como é complicado você ditar o ritmo de uma disciplina, né? Como é que você consegue trazer todo mundo? Estou perdendo ali, estou ganhando. É uma ginástica ali complicada, cara. Mas é uma delícia, né? É incrível. Eu acho que é a única ginástica que eu estou disposto a fazer. Acho que é essa. Aliás, eu vou fazer uma confissão aqui, um apelo, na verdade, não é uma confissão. Queria fazer um apelo para vocês, microeconomistas aí, que estão se formando, vocês que vão trabalhar aí com algoritmos e coisas assim. Eu tô com um problema muito sério na minha vida. Eu queria que vocês me ajudassem a resolver. Que é o seguinte: eu moro parede com parede com uma academia. O meu algoritmo do YouTube, me ajuda, né? Acha que eu sou marombeiro. Então só me dá sugestão de podcast de gente muito musculosa e forte. E eu olho para aquilo e eu não consigo compreender. O algoritmo tem alguma coisa errada ali. Que ele acha que eu tô todo dia na academia, assim, 10 horas. Que é verdade. Que é verdade, porque eu tô ali, é o mesmo sinal, né? O ponto ali é parede com parede. Então, assim, isso é uma coisa que é legal. Para quem for trabalhar com micro, essa parte toda aí dos algoritmos, na verdade, o que eles estão tentando fazer é mapear suas preferências, né? Estão tentando identificar, o que esse cara, o que ele clicou, o que ele gosta mais, qual é o conjunto de escolhas que me ajudam a entender que preferência que esse cara tem, né? Só que o problema é que isso é um achismo, né? Eu acho que quem domina, por enquanto, essa área é um pessoal muito bom de programação, de trabalhar com dados, mas que não tem muita conversa com, por exemplo, microeconomia aplicada. Que eu acho que é uma oportunidade incrível para essas pessoas trabalharem e acertar as minhas preferências para parar de ter marombeiro no meu YouTube. Mas eu acho que vai melhorar, né? Com a inteligência artificial, na verdade, os algoritmos vão aprender. Porque também ele vai falar assim, eu tô mandando para ele, mas ele não tá... Vai demorar para aprender. Vai demorar, cara. Eu acho que ele tá assistindo os vídeos de academia, não? Não, cara. Vai ser cria curiosidade. Eu fiquei com um pouco de medo se as pessoas me baterem ali. Eu acho que vai acabar acontecendo um aprendizado, né? Um machine learning. Eu acho que as máquinas vão aprender. Ainda é muito inicial isso aí. Mas é uma área que me fascina bastante. Eu acho bem legal. A realidade está convergindo para uma teoria que era bem difícil de se provar ali, né? Se você conseguir agora, você consegue com muito mais facilidade sustentar e dar exemplos de aula de utilidade, de escolhas, né? Principalmente preferências reveladas. Na verdade, agora, é isso que eu ia até falar. Antigamente, o básico da microeconomia, né? Você fala, olha, suponha que a pessoa sabe o que é melhor para ela. Não é isso? É legal, assim, as profissões não se cruzam. Hoje, o algoritmo não. Obviamente, sem dúvida alguma, o algoritmo sabe muito mais sobre a pessoa do que ela mesma. Isso aí não há dúvida nenhuma, né? O que eu acho bacana é você não precisa conhecer, de micro, você não precisa conhecer a função e utilidade do cara. Não. Se você conhecer as escolhas que ele tem. A partir das escolhas, você diz muito sobre as preferências. É muito legal isso daí. Nossa, tá me ajudando tanto. Obrigado, algoritmos. Me ajudando tanto em sala de aula. Nossa, porque ia ser difícil sem esses exemplos, né? Eles são legais. Mas era só um apelo aí. Desabafo para vocês tirarem aqueles marombeiros do meu YouTube, que me dá um pouco de desespero. Vai ter um YouTube assistindo aí, né? Fica a dica. Fantástico. Se aparecer coisas piores, né? Boa. Aí, cuidado com o que você deseja, pode acontecer. Pode ser pior, né? Deixa o marombeiro lá mesmo, então. Deixa eu ver como tá aqui as coisas. O Borba está aqui falando bastante. Vou botar ali na tela aqui, ó. Concordo com o João. Lógico que ele concorda comigo. Aí aqui, também puxando sardinha ali pro... não vai aparecer aqui. Concordo fortemente com o desenvolvimento computacional para melhorar os modelos. Aí, boa. Grande. Borba, me ajuda. Também. Tira os marombeiros dali, mano. Olha, aí tem o Rodrigo aqui, ele comentando aqui. No colégio você não sabe o quão gostoso é derivar igualar a zero. Sutilmente ele já fez aquele elogio na micro, né? Sutilmente o Rodrigo já deu aquela... na prova de micro, a premissa, se você não sabe nada, deriva igual a zero, algum você acerta. Não, essa premissa ela vai ser alguma coisa eu maximizei. Alguma coisa difícil é maximizar o bom senso, né?
E temos defensores também da microeconomia, apareceu aqui, ó, microeconomia, legal. organização industrial, uma matéria muito interessante. Que legal, aí é muito legal mesmo. Pô, que legal. Eu fiquei até perguntando, porque teve o prêmio Nobel recentemente, eu vi uma entrevista do Ivens, que foi o ganhador, criticando os modelos macro, pelo menos. Ele foi bem, estava um polêmico, ele acordou polêmico no dia. Ele falou que preferia usar os dados empíricos, os modelos macros explicam tudo. Eu queria até ouvir uma visão ali sua, que eu fiquei pensando. O que você acha? Que ele tem um viés, né? Ali forte também, né? Ganhou um prêmio mexendo com uma metodologia de experimentos naturais, aquela coisa lá. Mais que mexendo, desenvolvendo, né? Porque você ganha o prêmio Nobel quando você desenvolve um negócio, né? Assim, e eles perceberam, né? Eles perceberam que uma coisa que você podia fazer em outras áreas podia ser aplicada, já que você não tinha um laboratório nem sempre disponível para fazer experimento, então tem os quase experimentos ali, que é como se você tivesse feito o seu experimento. Que é um resultado incrível, assim, mas como é que você sabe se aquilo vale em escala maior? Dá para fazer um experimento para o país inteiro? Essa é uma crítica bastante forte, né? Então, como é que você faz essa validação? Né? Quando você expande esse resultado, e aí não adianta, a gente ainda tem os nossos principais laboratórios, são os modelos macroeconômicos, né? Na hora que você encaixa isso, eu acho que essa conversa, ela é muito legal, assim, que é pegar uns resultados desse pessoal de microaplicada, para poder disciplinar, porque você via assim, né, que na microfundamentação na macro tinha coisas que não conversavam com a microeconomia, sabe? Você via o comportamento do consumidor, você viu que estava na macro e não faz sentido, coisas muito diferentes. E hoje a gente está tentando aproximar cada vez mais, né? A gente está tentando aproximar cada vez mais. Então, eu acho que essa separação, eu não vi entrevista, não sei exatamente sobre o que ele disse, né? Mas ele é uma pessoa brilhante, né? Sim. Mas não é macroeconomista. Não é tão brilhante assim, então. Porque se você for pensar, é bem isso que o João estava falando, né? A gente tem que ter um esforço de aproximar, né, as lentes e conseguir explicar mais coisas com elas. Evidentemente que vai ter modelos macro que vão explicar objetos com muito mais precisão e aderência, né? E modelos de micro vão explicar outras coisas. Que eu estou falando, você falar, ele criticou alguns modelos de macro. Então, isso é muito fácil, né? Assim como é muito fácil criticar modelos de qualquer coisa, da física, da biologia, né? É tranquilo criticar um modelo. O que você não pode é criticar um modelo porque ele não se propõe a fazer. Exatamente. Avaliar um peixe para capacidade de subir em árvore. É difícil. Esse modelo de macro aí não está avaliando adequadamente a escolha daquele consumidor João. Não é para isso, né? Sim. Você não vai bater em pré com cinta, né? Tem sentido, você tem que usar a ferramenta adequada para o problema, né, que você vê. Particularmente, eu gosto muito dessa ideia dos laboratórios de economia experimental. Isso até é engraçado, porque eu já te falei desse texto uma vez, né? Na graduação, tinha um professor muito legal, Vladimir, meu abraço aí, professor Vladimir, me mandou um texto. Não é aquele professor que você não gostava. Que não, esse eu conheci na economia. Tá bom, esse eu não vou falar o nome por questões éticas, né? Que era o professor que eu vou falar, quase. Mas ele me mandou um texto para ler da Maria Bianchi, de Economia Experimental, que chamava Economistas de Avental Branco. Puta, como eu gostei daquele negócio. Muito interessante você pensar. Como é que você consegue fazer experimentos com uma ciência social? Difícil você... Não dá para botar a economia num laboratório e ficar testando coisas, né? Os átomos estão pensando ali, é difícil de você conseguir fazer, né? Essa é a brincadeira, né? Porque você vai lá estudar medicina, você vai lá, corta um indivíduo, mas... Rim. E ele não tem uma opinião sobre você cortar e abrir o corpo, né? E ele não muda a sua escolha, não, vira o fígado porque você abriu, né? Nos nossos objetos de estudo, eles têm opiniões, eles mudam as escolhas, quando você faz o experimento. Se você estar presente, muda a reação. O Banco Central diz uma coisa, o cara reage, né? O governo anuncia alguma coisa, o cara reage, né? Então, é difícil você colocar a economia no microscópio e testar ela em laboratório. Então, é legal esse esforço experimental. Não é tão, né, do Ivens lá, mas tá na mesma linha. Nesse caso aí não é tão laboratório, é o outro lado, é você aproveitar eventos naturais da economia, né, para você conseguir investigar determinados quase experimentos. Então, mas essa linha da economia experimental é muito bacana e eu acho que é uma coisa que pode aproximar da macro, né? Não, eu acho que está aproximando. E eu acho que tem uma outra coisa que é interessante para quem está entrando também, e aí vai contra a minha defesa da macro, mas é que as pessoas normalmente acham que o que o economista estuda ou é mercado financeiro, ou é macro. E tem um mundo na economia que vai muito longe do que está no jornal. Mas vai assim, muito longe, né?
O que são várias oportunidades, porque às vezes alguém não se identifica com essas áreas, acha que, poxa, não tá, PIB, inflação, juros, não é uma coisa muito interessante para o indivíduo. O mercado financeiro pode ser uma coisa muito interessante, mas poxa, tem tantas outras coisas, tem, sabe, economistas que literalmente criam mercados, desenham os mercados, várias coisas tão maravilhosas, que eu acho que é importante, além disso, também, além de mostrar que a matemática não deve ser uma barreira, que o economista ele não só olha para o câmbio. Alguns. Se for maldoso, a gente não vai falar ao vivo, mas eu entendi a piada. A gente estava conversando agora sobre, né, educação, matemática, economia da educação, um campo que eu acho maravilhoso. Né? Ou seja, como você vai melhorar, você vai fazer experimentos, vai testar, como você vai melhorar o aprendizado dos alunos. Tem uns resultados do Nobel para a Educação que são interessantes, né? Quer dizer, é legal que eles conseguiram criar um método. Uma coisa que tem que reconhecer também, que é muito legal do prêmio deles, é um esforço de tentar mostrar relações causais. Que a economia, nossa, como é difícil, né? Você conseguir fazer um negócio desse. Mas interessante o resultado de educação, que bacana é que eles conseguiram fazer isso com um método, né? De experimentos naturais e tal, mostrar que nem sempre que você aumenta alguma coisa que é boa, que é ruim, né? Tem os efeitos que você imaginava. Exatamente. Não, eu acho que é interessante esse ponto da economia da educação, porque assim, é uma opinião particular, né? Eu não acho que nenhuma solução para o programa de desenvolvimento do Brasil passa sem ser educação. Né? Enquanto a gente separar a economia de educação, continua com esse problema, sabe? As pessoas ficam ali, cada um puxando para o seu lado. Eu acho que você tem que ter uma convergência justamente por isso. Os problemas, eles têm a natureza multidisciplinar, né? Se a gente fica encarando cada hora de maneira compartimentos, assim, você não consegue atacar, né? Então, a economia da educação é assim. Agora, quando a gente vai ver quais são as propostas que surgem, aonde que tem essa conversa? Eu fico meio cabreiro com essa coisa. Não, vamos aumentar o tempo de escola, do tempo da criança na escola. Aí eu fico pensando assim, puta, mas se a escola é ruim, se aumenta o tempo que ela tá lá, ela não fica melhor. O próprio nome de economia ele foi isso. Ele mostrou que não tem uma vantagem de ser nativo, pelo menos lá, né? Mas isso é legal, porque não é uma coisa que você... Veja, não é o resultado que vai garantir o prêmio ali, né? Mas a metodologia que você consegue avaliar, sim. Né? A contribuição é muito mais metodológica do que para os resultados, né? Então, porque isso a gente já sabe, né? O pessoal da pedagogia discute isso muito antes do pessoal da economia. Né? Só que agora a gente tem uma métrica, tem uma metodologia para poder avaliar essas coisas. Que é legal, que abre muitas portas para a política pública, para você poder avaliar interesse público, para você avaliar interesse difuso, para você poder ter, de alguma maneira, medir ali que decisão que você vai tomar, que aquilo vai afetar um país inteiro. Né? Então você consegue ter um instrumento adicional ali para poder fazer uma política mais adequada, né? Mais acertada. Isso é bacana. Isso é a parte que eu mais gosto dessa galera, são as contribuições metodológicas ali, muito, muito interessante. E acho que, assim, é uma coisa que me chama de atenção nessa área também, nesse processo de olhar os programas de mestrado, etc., né, você acaba conhecendo as pessoas. Sim. E eu conheci uma pessoa que estava fazendo uma dissertação sobre economia da educação também, e ele tinha uma proposta de avaliar empiricamente como seria o efeito de um aumento no programa como Bolsa Família, condicionando as notas do aluno, entendeu? Sim. Será que se você der um aumento financeiro para ele, é uma melhora na quantidade que ele recebe? Por ele conseguir notas melhores, você vai melhorar o desempenho do aluno no longo prazo? Era a ideia do Bolsa Escola, na verdade. Né? Embora não na nota, mas o aluno teria que estar na escola. Na escola e frequentando, não podia faltar. Mas aí você cria outros problemas que ali na mensuração, né? Ele mesmo falou que às vezes a professora, quem avalia, sabe da condição do aluno, se comove, exatamente. Daí ela você acabou com o mecanismo ali, entendeu? Mas enfim. Aí já cabeça de microeconomista. Né? É a contribuição da economia ali para avaliar a política pública. Free Economics, né? Ele faz experimentos. O do Levitt lá, tem vários, né? Não, mas tem até um documentário, né, que ele faz esse. O documentário não vi. Bem legal. Depois coloca no YouTube Free Economics, aí tem o. Foi indicação sua que eu li esse livro, inclusive. Né? Ele me apresentou que foi a introdução à economia comportamental. Não. E daí eu até queria. Culpa sua. Eu até queria aproveitar aqui, tem um monte de gente me pergunta, eu quero fazer a minha pergunta também, assim, completamente ego aqui para ver eu. Eu quero só eu, saber de mim. Boa. Eu quero seguir muito essa linha de economia experimental, principalmente economia comportamental. Estava na dúvida entre fazer um mestrado em psicologia, eu também quero dar aula no futuro, ou em economia, mas estava mais tendencioso à psicologia, para entender mais o comportamento.
Que dica que vocês me dariam? Só pra... Graduação em psicologia? Não, um mestrado já. Ah, tá. A graduação eu não recomendaria outra, porque é muito tempo. A menos que você vai querer conseguir conciliar as duas carreiras aí. Não sei se é possível. Ou quanto tempo você tem. Né? Você está tentando calcular o tempo de investimento e o retorno. Eu não recomendaria outra graduação, não. Agora, eu não sei, eu não conheço nenhum programa de pós-graduação em psicologia para te indicar ou para recomendar. Eu nem sei como é o programa de pós-graduação em psicologia. Talvez alguém aí que está assistindo tenha mais instrumentos de referência para te dar. Mas o que eu posso te dizer é que existem diversos programas de economia que direcionam bastante assim, a linha para a economia comportamental. Talvez ali você consiga cursar algumas disciplinas da psicologia. Então, é isso que eu ia dizer, né? Porque tem uma coisa que a gente estava conversando com o Caio antes sobre isso, mas na área de economia em outras faculdades, que é o ponto de que você faz uma pós-graduação, quando você está nesse ambiente de pós-graduação, você tem a abertura para poder fazer diversos outros cursos. Né? Claro que você precisa entender muito bem como o seu programa conversa com outros programas, mas eu acho que tem dois focos diferentes. Né? Um é, eu quero continuar tendo um ferramental do economista e quero aprender o que o economista não sabe sobre psicologia para ser o melhor economista, esse é um ponto. Ou eu quero ser agora um psicólogo e, portanto, eu vou mudar a minha carreira e talvez eu vou me apropriar do que eu aprendi de economia para ser um outro tipo de psicólogo, mas eu quero mudar. Essa é uma resposta que a gente não pode te dar, né? Sim, porque no fundo é uma escolha sua, mas eu acho que são duas trajetórias diferentes. O que é interessante é que existe uma intersecção no sentido de que você pode fazer disciplinas. Inclusive, eu acho que uma coisa legal é você fazer como ouvinte. Exato. Sugerir. Sabe, experimenta. Eu acho que o conhecimento ele é mais gostoso quando você adquire experimentando. Assim. Eu acho que vai lá. Sim, você pode entrar na faculdade você se pedir para ser ouvinte? Bate na porta de alguma universidade. Eu acho que isso é bom. Não sei qual facilidade. Você pode se matricular como ouvinte. Eu não conversa com o professor, né? Vê lá como é que funciona. O professor tem interesse nessa disciplina. Como é que eu faço para... Você pode fazer por e-mail mesmo, ligar. Nem sabia que tinha possibilidade. Dá. Você pode. Você formalmente não tá... Aí tem vários tipos, né? Você pode só ouvinte, simplesmente cursar a disciplina. Sim. Você pode ser o ouvinte que você faz as avaliações. Se for bem... Você faz avaliações, e aí você tem uma nota, e se você entrar num programa de pós-graduação, você pode usar esses créditos. Você pode testar. Você podia, no mesmo semestre, por exemplo, fazer uma disciplina de ouvinte, como ouvinte na psicologia e uma disciplina como ouvinte na economia. Eu fiz várias disciplinas como ouvinte. Porque, com certeza a abordagem da economia é bem diferente da psicologia. Exatamente. Porque, por exemplo, a gente vai, eu acredito que nessa área de economia comportamental, como na economia, né, o que vai acontecer? Você vai flexibilizar as hipóteses de racionalidade da agente. É uma possibilidade. Você pode, por exemplo, usar outros tipos de preferência. Pode ser racional e preferências hiperbólicas. Então. Você continua racional. Aí você vai ter essa abordagem. Agora, a psicologia, nem faço ideia como que vai ser. Eu não posso dar conselhos o Dan Ariely faz muitas essas... Então, gostei muito de ver. Mas acho que mais claro do que o João foi, impossível. Né? Não, acho que eu estou mais nesse caso de estar ainda como economista, mas usar o do ferramental da psicologia. Eu sinto que eu estou mais... Eu acho que se for uma transição, aí é estilo de vida, né? Eu sempre prefiro transições mais suaves, entendeu? Com certeza. Então, acho que se você já domina uma linguagem, tenta, né? Depois você é economista. Imagina macroeconomista no Brasil, transição suave não existe, né? Nesse país tá maluco, é só choque. Tem a percepção do que está acontecendo. Vamos estudar macroeconomia aqui, tá maluco. Nem fala que saiu, tem notícia de macro hoje. E elas não são boas, né? Aí, ó. Você viu as notícias de hoje já? Recessão técnica, né? Ixi, que aconteceu? Não tô muito a par. Eu também não, só vi que 2 trimestres tá bem queda. ruim. Tá em queda. E isso já pega como uma recessão Isso técnica. mostra que o Brasil vai... Talvez a gente tinha uma expectativa que o Brasil ia crescer aí seus 6 e pouco há um tempo atrás. Esse ano já vamos crescer já quase o que a gente caiu em 2020 e já em 2022 muita gente fala que o Brasil vai... Eu vi bem rápido, assim, eu só tinha visto que o agro tem um... -8. Nossa, foi um arrebento. A quarta maior queda trimestral que tem na série histórica. Eu vi, assim, o que acontece, primeiro assim, né? O que é recessão técnica? Porque tem várias maneiras assim, rigorosas de definir recessão.
mas a única que dá para falar no jornal é essa. Porque as outras, elas são muito complexas, né? E você vai falar sobre potencial, sobre desvio de tendência, não dá para falar sobre isso. Porque se a gente for usar outras definições, o Brasil está em recessão faz mais tempo que 2014. Mais ou menos. Não, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A gente não voltou para a tendência desde 2013, né? Então, se você faz mesmo uma tendência declinante, não precisa nem ser uma tendência linear, assim, pode ser quadrática mesmo, você... Então, o que acontece caiu 2 trimestres seguidos, né? Então, tecnicamente, isso é uma escolha bem rigorosa. A NBR, nos Estados Unidos, usa esse tipo de critério. Então, não é que então, 2 trimestres de queda consecutiva, a gente chama de recessão. O Mankiw tem uma frase muito boa no livro dele, que ele fala, né? Recessão, não é exatamente como é que é a frase, né? Mas é basicamente... Você chama de recessão esses períodos em que a economia se contrai, de depressão quando se contrai muito, né? Seria mais ou menos assim. Ou uma brincadeira que eu faço em sala recessão é quando o seu colega perdeu o emprego. Depressão é quando você perdeu o emprego. Acho que esse também. Acho que tá no Mankiw. Essa é no Mankiw. Talvez seja do Mankiw. Mas eu já vi essa frase. Mas eu já vi em algum lugar. Essa é famosa. E aí, então, o que acontece é isso, a economia brasileira. E, no fundo, a gente está descobrindo agora, né, que... se a gente lembrar que antes da pandemia o Brasil já não conseguia crescer, depois da pandemia não vai ter melhorado os vetores de crescimento do Brasil, né? Então a gente está basicamente sendo confrontado com a realidade que já existia, só que piorado. Nossa, então esse não vai ser macroeconomista. Depressão. Esse não vai ser macroeconomista, você é sempre o cavaleiro do apocalipse, né? Microeconomista tem umas coisas legais, coisa comportamental, super divertidas, né? Você fala de macro, recessão. Escolhe algum setor que está indo bem. Esse setor aqui. Esse está em equilíbrio. Mas o micro pode ter alguém que está ganhando. Na verdade, exatamente, né? Exatamente. Então, por isso o cavaleiro do apocalipse é sempre o macroeconomista. Nossa, a gente viu que a gente foi da economia comportamental para a recessão técnica e era do PIB. Foi sutil essa transição, né? Como você gosta, sutil. Não sei se foi tão sutil, tô mais pro cara de cavalo de pau isso aí. Fantástico. Foi o Cotter aqui do Simons. É isso então, gente. Eu acho que estamos aqui a 1h15 já quase. Muito legal esse papo. Vamos ver se te marca outro aí. A gente desliga a câmera e continua aqui, porque, fantástico. O que eu aprendi aqui. Legal. E tem gente que sobreviveu ainda? O Pedro sobreviveu. Vou dar dicas da prova de manhã, hein? O gabarito, vamos sortear o gabarito. Gabriel. Fantástico. Dá uma dica pra prova. Pô, fantástico, gente. Tenho agradecido de novo vocês terem tirado esse tempo aqui. O João tá aqui no Brasil, né? E pôde vir aqui depois do tempo dele para vir aqui. Fantástico. Eu já estava aqui mesmo, que eu estava dando prova, então assim, eu estava tranquilo. Você deu uma passada ali, pegou um café. Com certeza. O professor Ricardo também sempre dispôs aí a fazer as belas perguntas aí. Eu sou um cara mais pojado, você é um cara mais técnico. Uma boa combinação. E ao Caião, que está sempre aí dando sua contribuição. Nosso futuro entrevistado. Nosso futuro entrevistado. Exatamente. Vamos falar depois como é que tá caminhando o mestrado dele. Nosso colega agora. Só a iniciação científica já valia um papo, hein? Mas é uma honra poder conversar com vocês aqui. Que isso. Assim, um papo mesmo. Foi pego de surpresa, né? Foi mesmo. Falei, bota uma cadeira aqui e vai lá, Caio. É isso. Aí, tá fácil. Fechou. Legal demais. É isso, pessoal. Que legal, obrigado. Valeu. Que isso. Obrigado mesmo. Muito legal. Nem vi passar. Também não. A gente continuou a conversa que a gente estava tendo ali, basicamente. A gente botou a câmera na frente. É verdade, a gente já está fazendo essa conversa faz tempo. Já chega meio-dia. Perfeito. Então, muito obrigado a quem ficou até o final. E até o próximo episódio, que provavelmente vai ser ano que vem só, né? Só ano que vem. Esse é o último do ano, então ano que vem estamos de volta com o podcast. Um abraço. Valeu e fomos.